Tudo bom, pessoal? Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. O Mestre Jesus hoje ele nos traz uma parábola bastante interessante, uma parábola profunda que ele fala sobre exatamente... Eu até descer um pouquinho que é melhor. Aproveitando tudo. Eu não gosto de ficar aqui em cima. Ele nos traz uma parábola que é de uma profundidade grande. Ele fala sobre os trabalhadores da última hora. Quem são os trabalhadores da última hora? E é interessante que ele começa contando a parábola falando que um pai de família, dono de uma vinha, ele sai logo cedo a recrutar pessoas para trabalharem. Ele sai caminhando, né, e vendo pessoas que estão ali sem trabalho. Inclusive a parábola fala assalariar, né, as pessoas. E ele encontra os primeiros logo cedo. E ele promete àqueles primeiros um denário, que era um dinheiro da época. Era bastante dinheiro na época. E eles começam a trabalhar. E ele continua, ele não para. Isso, ele vai pegando mais pessoas pelo caminho ao longo do dia, ao meio-dia, e até o final do dia ele continua contratando. Uma hora antes aí de acontecer o final do dia escurecer. E é interessante que aí ele, no final do dia, ele convida a todos para receber e ele chama primeiro os últimos. E ele dá um denário para esses últimos. E ele vai pagando todos com um denário. Como era de se esperar, nós somos humanos. Aqueles que vieram primeiro não gostaram, né? Como assim? Trabalhamos o dia inteiro e recebemos a mesma coisa daqueles que chegaram uma hora para terminar o dia? E o Senhor responde, né? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que ele era o dono do recurso, do dinheiro. Ele não enganou ninguém. Os primeiros trabalhadores ele prometeu um denário. Os outros trabalhadores ele prometeu aquilo que ele achava justo que eles recebessem. Portanto, ele era o dono do recurso. Então não cabia àqueles trabalhadores ficarem bravos, porque eles receberam um denário, eles receberam aquilo que foi combinado. Eles poderiam ficar bravos se eles tivessem recebido menos. Mas o ser humano, ele não fica contente com aquilo que ele recebe, ele sempre quer comparar com o outro, porque ele acaba se achando mais merecedor do que o outro. Só que assim, quem tem esse direito ao salário? Ninguém pergunta aos homens quantos dias viveu, mas o que fez das suas benções das horas. Ou seja, não importa que aqueles trabalhadores chegaram logo cedo. Com certeza, os trabalhadores da última hora produziram muito mais em uma hora do que eles produziram o dia inteiro. Porque muitos vão carregando o dia ali com a preguiça, empurrando com a barriga. Então, assim, o mérito é de acordo com o seu esforço e não com o tempo que nós gastamos. Então, a lição também é para nós, né? Olha, nós estamos aqui vivendo. Não importa se você tem 50, se você tem 30, se você tem 100. Mas o que você fez com todos esses dias, desde o seu nascimento, enquanto esteve encarnado? Essa é a pergunta que nós vamos responder lá do outro lado, para o mundo espiritual. Não adianta você chegar aí até 104, 110 anos. Eu, por exemplo, conheço uma senhora de 104 anos muito lúcida. E ela tem uma experiência fantástica. Eu converso com ela como se eu estivesse conversando com alguém da minha idade. É muito interessante. Ela é muito atualizada. Isso vai de como a pessoa enfrenta, né? Como é que a pessoa enxerga a vida. Ou seja, ela está sempre
se atualizando, independente de ela ser centenária, ela continua sendo um espírito atual como nós. Só o corpo ficou um pouquinho mais desgastado. Assim somos nós. Então é importante o que nós fazemos com as nossas horas, né? O que nós empregamos. E o que não é perdoável? É justamente o que? O desperdício. O Emmanuel diz que não tem nada pior que você chegar do outro lado fracassando. Fala assim, puxa, tudo que eu me programei a fazer, porque nós pedimos para vir aqui reencarnar. São muitos espíritos que pegam uma fila para poder reencarnar. Claro que nós chegamos aqui, temos o dom do esquecimento, graças a Deus, mas o que nós fazemos de fato de bom, de útil, né? Então nós não vamos receber o salário divino se nós exercitarmos a preguiça. O próprio Evangelho fala sobre isso. Temos indolência, desânimo, tudo isso são ervas parasitárias que atrapalham nossa evolução. Ou seja, quando nós tivermos esses verdadeiros impulsos, nós temos que de alguma forma nos livrarmos deles. Porque eles nos atrapalham, eles impedem o nosso crescimento espiritual. E os trabalhadores da primeira hora, quem são? São todos aqueles a que nós lemos nos livros, né, os profetas, Moisés, todos aqueles que vieram com a missão de trazer o quê? As verdades espirituais. Cada um da sua forma, do seu jeito, do seu entendimento. E aí é claro que ao longo do tempo, quais são os trabalhadores da última hora? Os espíritas. Que receberam o quê? Do mundo espiritual, praticamente uma tradução de tudo que já havia, de que Jesus já tinha trazido. Um entendimento mais claro. Então nós temos essa responsabilidade, se somos verdadeiros espíritas, de sermos os trabalhadores da última hora. E é interessante, né, que o processo reencarnatório, ele explica essa hora tardia. Porque nós não somos obrigados a nada. Nós temos oportunidades o tempo inteiro. Há várias reencarnações. Cada um desperta no seu momento, no momento em que entende, que percebe o que realmente, qual é o valor real da vida. Então, assim, se nós queremos ser pessoas felizes, nós vamos perceber que a felicidade não está no mundo material. Não está nas coisas materiais que nós adquirimos. Mas nas nossas ações, nos nossos feitos. Se desejas atingir a luz e a alegria, a paz e a felicidade, depois da existência corpórea na carne, repara o que fazer do tempo e dos recursos que o céu te confiou. O Emmanuel. Ou seja, usar isso da melhor forma possível. Empregar o que? Essa nossa ajuda que nós fazemos diariamente, que vocês fazem, ajudando famílias que vocês nem conhecem. Horas são 45, horas são 50. Sempre vai aparecendo alguém mais necessitado. Quando nós empregamos isso de alguma forma, seja com gesto, seja ajudando a levar a cesta, muitas vezes a gente não dispõe do recurso financeiro para ajudar. Mas só de nós pensarmos positivamente, de nós termos a boa vontade, né? A boa vontade eu diria que é o meio caminho andado, de estar no bem, de querer fazer algo de bom, já nos faz estar no caminho certo. E é interessante que todas as parábolas de Jesus, elas se interligam. Porque o ensinamento é único. O que Jesus nos ensina? Sobre o amor.
A base da doutrina de Jesus é o amor. E por isso que todas as parábolas, elas vão estar interconectadas. Quando Jesus fala da parábola dos talentos, né, daqueles 3 trabalhadores que receberam talentos, 2 deles pegaram esses talentos e multiplicaram, o outro pegou e enterrou. Esse que enterrou, ele não estava pronto. Ele recebeu uma dádiva divina, mas ele não estava pronto. Mas percebam que os outros 2 que já estavam prontos, eles receberam mais. Por isso, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então ali eles tinham a missão de dobrar esses talentos. E nós hoje recebemos muitos talentos. Então, que talentos são esses? Conhecimento. Hoje nós não podemos alegar ignorância, que nós não sabemos das realidades divinas. O Espiritismo descortinou isso para nós. Então, nós estamos sendo cobrados para sermos pessoas melhores. Por isso estamos aqui hoje. Todos nós somos trabalhadores tardios. Mas não importa o tempo. Importa sim o quê? A boa vontade, a ação. Ainda hoje, né? Auxilia-te a ti mesmo. Através do quê? Da nossa reforma íntima, do nosso autoconhecimento. Porque se nós não nos conhecermos, como é que nós vamos conhecer os outros? Como é que nós vamos ajudar os outros? Então é importante o quê? Primeiro, nos ajudarmos, como espíritos, como pessoas, conhecer as nossas limitações, conhecer as nossas capacidades. Assim nós podemos ajudar, cada um com o seu talento, com a sua quantidade de talentos. E isso nos fará o quê? Receber esse salário divino, essa dádiva divina. E esse chamado é urgente, que nós estamos recebendo hoje. Nós estamos num processo de transição planetária. Estamos vendo aí que está acontecendo muitas coisas. Coisas do âmbito espiritual, do âmbito material, cataclismas, terremotos. Tudo isso é o quê? Literalmente para nos sacudir. Porque, infelizmente, o ser humano precisa ainda dessas catástrofes para poder colocar em prática a empatia, sentir amor pelo próximo, querer ajudar ao outro. Então, esses recursos, essas ferramentas naturais, elas têm esse propósito. Infelizmente, ainda precisamos. Nós precisamos nos comover ou ajudar quando nós somos chamados, ao invés de nós sermos proativos. Os trabalhadores da última hora são aqueles que são proativos, aqueles que já estão colocando em prática, sem precisar dos chamados da natureza. Ou seja, a gente está ali recordando, na verdade, a lição que nós já sabemos de cor. Mas como reconhecer o bom caminho? Como é que a gente não perde, a gente não se desvia desse caminho? Exatamente o que nós estamos fazendo. Colocando em prática o quê? A caridade, o amor. Quem está envolvido com essas práticas não consegue se envolver com coisas erradas. Não tem tempo. E é interessante que o Emmanuel, uma vez com o Chico, eu não me recordo exatamente o que o Chico precisava, mas o Emmanuel falou assim, ó, vai lá e pede para o cara mais ocupado que você vê. Ele ficou assim sem entender. Não, vai lá e pede para o cara mais ocupado. Por quê? Porque o cara que está desocupado, ele já não quer trabalhar. E o cara que está muito ocupado é o cara que realmente tem boa vontade para fazer as coisas. A primeira vez que eu ouvi essa lição, isso já tem muitos anos, eu achei um pouco estranha, mas no dia a dia, na minha vida, eu reparo, isso é verdade.
Você pode ver que as pessoas muito atarefadas são as que realmente resolvem. Quando você vai, por exemplo, numa prefeitura, você está lá vendo, tem um cara, sempre um coitado ali se matando, aí tem outro, dois, três que não... Você vai lá falar, o cara, não, mas não é aqui, não é isso, começa a falar um monte de coisa, aí você chega na pessoa que está lá ocupada, ela fala, não, você espera um minutinho, ela vai lá e resolve para você. Eu passei a prestar atenção depois desse comentário do Emmanuel, e realmente é verdade. É claro, são poucas pessoas que fazem isso, num âmbito muito grande. Então, sejamos essas pessoas, as mais ocupadas. Porque quem está ocupado não tem como sair do caminho. Não se perde. Não tem tempo. Não tem tempo para participar de maledicência, de coisas que nos tiram da elevação. Ele também fala do cântico do trabalho, né? O cântico do trabalho é um hino, um verdadeiro hino do trabalho. Para aqueles que fizerem da própria vida um cântico de trabalho incessante, erguido ao amor que nunca morre. Nunca morre por quê? Porque nós somos imortais. Nós somos criados imortais. Nós passeamos aqui, reencarnações a reencarnações. Mas todos nós somos imortais, ou seja, a vida não acaba. A nossa vida é espiritual. Passamos pela carne aqui. Para quê? Para aprendermos, para nos desenvolvermos. Mas se nós levarmos em conta esse trabalho incessante, quando ele fala um trabalho incessante, não é só o trabalho de ajudar as pessoas ou de se ajudar, mas o trabalho no âmbito geral. O homem foi feito para trabalhar. Às vezes nós passamos a vida pensando, quanto que eu vou me aposentar e tal, e quando a gente chega no momento da aposentadoria, algumas pessoas que se aposentam começam até a ficar doentes quando saem da rotina de trabalho. Por quê? Porque o corpo humano é uma máquina para estar ali funcionando. Então, o que nós podemos fazer é o quê? Substituirmos os nossos trabalhos, né? Hoje eu saí da iniciativa privada, eu vou trabalhar como voluntário, em outras ações. Por quê? Para justamente não adoecer o corpo físico. A recompensa ao cêntuplo. Cêntuplo é o quê? É uma dádiva, é muito usado na Bíblia, né? É uma dádiva de 100 vezes a graça. Ou seja, você está ali recebendo 100 vezes mais do que qualquer outra coisa. Se cada um de nós trabalhando já gera tudo isso, agora imagina todos nós juntos fazendo isso. Todos nós focados no objetivo do bem. O que nós somos capazes de produzir? Uma luz imensa. Cada trabalho que os senhores participam aqui, por exemplo, nesse final de semana tivemos aí a psicografia. Quantas pessoas são ajudadas com a psicografia? De você trazer a esperança do ente que partiu se comunicar e falar que está tudo bem, que está tudo bem do outro lado. Que na verdade é como se fosse uma casa, um sítio, ele está ali te esperando. No seu momento você vai encontrá-lo. Isso é só uma passagem. Olha que trabalho maravilhoso. Entre outros trabalhos. Isso acontece graças ao quê? A união das pessoas. Se não houvesse essa união das pessoas, não haveria esse tipo de trabalho. Uma pessoa sozinha não consegue fazer isso. O mesmo acontece no mundo espiritual. Há uma verdadeira egrégora de espíritos ali, juntos, com o mesmo propósito, tentando ajudar todos nós. E o filho pródigo, né? Aquele filho que saiu de casa, que exigiu a sua parte da herança, conheceu o mundo, e aí ele percebe no mundo que ele tinha tudo. Não tudo material, mas o tudo que é o quê? O carinho paterno.
Porque ele, para quem conhece bem a história, sabe que ele caiu em si no momento em que ele estava ali cuidando dos porcos. No momento em que ele já tinha perdido tudo. Ele percebe, ele lembra do carinho do pai dele para com os funcionários, não era nem com ele. Olha, se eu voltar para a casa do meu pai, eu acho que meu pai me contrataria como funcionário e ele já estaria satisfeito. E o pai recebe ele de braços abertos. Esse pai é Deus. Todos nós, quantas vezes nós saímos pelo mundo, encarnações, quantas vezes nós demos cabeçadas na vida. E essa alegria ela não é medida pelo tempo de ausência, né? Mas sim pelo nosso retorno sincero, né? Quando nós voltamos realmente arrependidos, quando nós nos arrependemos e pedimos ajuda. Quando a gente vence o orgulho, né? Basicamente o orgulho. O nosso valor de existência ele não está nos dias vividos, mas naquilo que nós realizamos de bom, naquilo que nós construímos. É sempre bom pensar, né, na reforma íntima, falar assim, o que eu espero deixar como legado quando eu partir? É uma pergunta que às vezes eu me faço de vez em quando. O que eu gostaria de deixar como legado? Legado é assim, não financeiro, mas o que eu gostaria que as pessoas lembrassem quando eu não estivesse mais aqui? É claro que as pessoas que eu estou me referindo são as pessoas mais próximas a mim, minha família. Às vezes nós não paramos para pensar nisso, né? O que eu gostaria, o que eu deixaria de legado para todas as pessoas que me conhecem? Elas vão lembrar de você das suas boas ações, dos seus bons momentos, das risadas, das brincadeiras. Às vezes quando você é ranzinza também, você não é muito legal. Tudo isso é parte do seu legado. É isso que as pessoas vão lembrar. Ninguém vai lembrar a roupa que você vestia, o carro que você andava. Elas vão lembrar exatamente do que? Das nossas ações. E nunca é tarde, né? E pregai bem esta hora que vos resta. É como viver hoje sem esperar o dia de amanhã. Todo dia, cada hora que nós vivemos e respiramos é importante. Às vezes nós temos a mania de falar assim, não, depois a gente procrastina, né? Deixa para depois. Não, amanhã. Eu, por exemplo, eu costumo, o pessoal quando vai lá em casa, lá em Ubatuba, né? Chega num sábado ou numa sexta-feira, tá sol, tá tudo bonito. Oh, vamos planejar domingo? Eu falei, não, vou fazer hoje. Porque eu não sei, domingo pode estar chovendo, aqui é imprevisível. Então, assim, aproveita o dia. A vida é assim. Lembra muito Ubatuba, às vezes está chovendo pra caramba. Então não dá pra gente. Às vezes a gente quer ter o controle, ficar planejando as coisas. E a gente esquece do agora. Não que a gente não deva viver sem futuro, pensar no futuro. Mas quando nós vivemos lá no futuro, o que acontece? Nós nos tornamos pessoas ansiosas. A gente fica ali querendo, naquela expectativa. Não, vive o agora. A mesma coisa quando a gente só olha para trás. Ah, quando eu era mais novo era melhor, quando tinha tal coisa era melhor. Aí fica naquela nostalgia. Isso é o quê? Isso traz depressão. Depressão nada mais é do que você estar lá vivendo no passado. Por isso que é importante o agora, o hoje. O que a gente pode fazer hoje? Amanhã é outro dia. E assim, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Nós somos chamados todos os dias por Jesus. E ele diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Ou seja, todo aquele que despertar para a vida, para a verdadeira vida, já se escolhe automaticamente. Não que ninguém seja predestinado a ser escolhido. A escolha depende de cada um de nós. E nós vamos concluindo
O chamado divino não tem hora marcada. Pode ser a qualquer momento. Na vinha do Senhor, o salário é a paz da consciência. Nada melhor do que a paz de consciência. É o chamado sono dos justos. É você deitar ao seu travesseiro e ter a tranquilidade de dormir que você não fez nada de ruim. Que você sempre procurou dar o seu melhor. Os últimos serão os primeiros porque compreenderam o valor do amor. Ou seja, despertaram para o amor que Jesus tanto nos chama. Trabalhar é servir e servir é amar. A vinha é o mundo, mas também é o nosso coração. Ou seja, nós temos que cuidar muito bem do nosso coração. O que nós colocamos aqui dentro? Mágoas. Mágoas vêm de águas ruins. Nós somos feitos praticamente de água. Então não vale a pena trazer coisas ruins para dentro de nós. Nos adoece. Muitos são chamados porque poucos respondem com ação. E fechando com Emmanuel, né? Hoje ainda auxilia-te a ti mesmo, auxiliando os outros. É aquilo, né, de nós nos conhecermos para nós ajudarmos a quem precisa. E falando em ajudar, é claro que é importante nós ajudarmos as famílias que nós ajudamos, mas nós nunca podemos perder de vista o nosso próximo mais próximo. A mesma disposição que nós temos para ajudar aquele que a gente não conhece, nós temos que ter para ajudar aquele que nós conhecemos. Que muitas vezes nós não temos uma boa afinidade. Estamos na mesma família, mas infelizmente ainda temos arestas, coisas a serem aparadas. E a encarnação ela vem exatamente para isso, para a gente não levar essas coisas para uma outra reencarnação. Que senão é reencarnação e nós vamos continuar vindo juntos. Porque a família é isso. O simpósio da família deixou isso muito claro, né? Essa união ela não aconteceu hoje. Ela vem de longa data. Então, às vezes, qual que é a disposição que nós temos para ajudar quem nós conhecemos? Quando nós paramos de olhar só os defeitos. Quando nós começamos a olhar os potenciais, olhar a qualidade. Quando a gente começa a fazer trocar um pouquinho de empatia. É difícil? É difícil, lógico que é difícil. Mas esse é o desafio. Esse é o trabalho. Isso dá trabalho. Faz parte do trabalho, dá muito trabalho. Então, praticar o evangelho dentro de casa, dentro da família, é um grande desafio. E é isso que o evangelho de Jesus nos ensina. Muita paz a todos e uma excelente semana.